O inferno da repetição. Não há como livrar-se desse mal. Às vezes, até mesmo o caminho dos homens justos pode ser rodeado por todos os lados, por ideias repetidas, ainda que o Vale das Sombras esteja ali para assombrar os ouvidos sensíveis. Scott Derrickson percorreu o estilo em 2005, com a possessão de Emily Rose levada aos tribunais, tendo como base a maldição de Anneliese Michel. Em 2012, ele elevaria o macabro com os arrepios inconscientes de A Entidade, deixando evidências de um futuro promissor no gênero, uma possibilidade que despertou o interesse do espectador pelo horror, Livrai-nos do Mal, com uma campanha iniciada em novembro desse mesmo ano, com a escalação de Eric Bana como protagonista. Derrickson parecia ter sido tocado novamente pelo demônio, mas de um jeito diferente, pois deixava claro em entrevistas que seu filme não teria nada de idêntico ao que se vira em filmes como O Exorcista e Filha do Mal, com o exorcismo apenas como pano de fundo de uma história, com elementos assustadores em sua condução sombria. Realmente, nesse ponto, ele está certo. Seu filme tem muito mais a mostrar. Embora os clichês e lugares comuns incomodem o espectador mais calejado. Saoirse Bana é um policial com raízes católicas, mas que perdeu a fé após lidar com o lado mais negro do ser humano. Deixando de lado sua esposa e filha pelo envolvimento no trabalho, ele e seu parceiro Butler, Joel McHale, de Ted, estão nas ruas para investigar misteriosos incidentes que parecem ter uma relação evidente entre si. Em um deles, no zoológico, Saoirse procura uma mãe que teria, sem motivo aparente, jogado seu bebê num fosso, próximo à jaula dos leões. Ele a encontra em estado deplorável, balbuciando palavras sem sentido, enquanto tenta, em vão, cavar a terra seca. Uma estranha testemunha foge na tentativa de um contato, levando-o a um outro caso sinistro, numa moradia assombrada, local onde jaz um cadáver decomposto. Aos poucos, Saoirse vai se deteriorando pelos acontecimentos inexplicáveis, afetando sua relação com a família. As respostas podem vir do clérigo Mendoza, que, intrigado pelo caso do Zu, e que enxerga no policial um receptor do mal, e também do estranho Santino, envolvido em um incidente no Iraque com outros 2 soldados. Ao se aproximar da solução dos casos, Saoirse coloca em risco sua esposa e filha, enquanto testa a sua fé e sanidade cada vez mais abaladas. Se por um lado, Livrai-nos do Mal possui uma atmosfera pessimista, similar ao ambiente de Seven, Os 7 Crimes Capitais, com chuvas constantes e lugares escuros, por outro, apresenta a velha história do policial sem fé, descuidado com a família, em busca de uma autoafirmação, além de completar o longa com sustos sonoros. O acréscimo de referências à clássica banda The Doors trará boas avaliações de muitos espectadores, assim como o uso de animais por todo o enredo, incluindo a crucificação de um gato e Contudo, todo o clima preparado para o último ato se destruirá num exorcismo didático e sem surpresas, resultando numa sensação de que faltou ousadia e mais intensidade. Mesmo com essas similaridades, Livrai-nos do Mal merece ser conhecido pelo público. O bom elenco, os sustos e a trilha sonora irão garantir o entretenimento e algumas doses de calafrio. É como ouvir um velho disco do The Doors. Você conhece a letra e a melodia, mas não se cansa de ouvir. Ralph Saoirse tem uma intuição especial que o faz ser designado para os casos mais extremos, interligando 2 casos acontecidos na mesma semana. Ele começa a perceber que forças sobrenaturais podem ser as responsáveis. Quantas histórias de exorcismos já vimos nas telas, principalmente em filmes feitos em Hollywood? Geralmente são todas meio parecidas, em que a pessoa mais indefesa possível, crianças ou mulheres são as preferidas, se transformam em monstros assassinos,
capazes de mover mundos e fundos com seus poderes telecinéticos, invariavelmente se expressando com vozes guturais e, é claro, masculinas. Pois é neste ponto que o thriller Livrai-nos do Mal tenta se inserir, com uma importante diferença. A frase baseado em fatos reais, que norteia a trama desde o início, deixando clara sua fonte e reforçando-a durante os créditos finais, colocando em evidência as consequências dos atos exibidos na tela durante o desenrolar da história. Porém, há algo importante a se refletir a respeito, uma vez que essa informação fica clara. Não é porque algo baseia-se em uma suposta realidade que ela fica automaticamente dotada de verossimilhança. Isto porque, independente de sua origem, a obra resultante é, antes de mais nada, um exercício de ficção, e como tal, é preciso ser bem executada para que se torne convincente e envolvente. É aí que o trabalho dos atores, do roteirista e principalmente do diretor faz toda a diferença. O diretor e roteirista Scott Derrickson possui um sucesso do gênero no currículo, o competente O Exorcismo de Emily Rose, 2005. Ele seguiu investindo em temas similares para buscar o mesmo efeito deste primeiro trabalho, mas sem obter um retorno similar. E se A Entidade, 2012, pecava pelo exagero, Livrai-nos do Mal torna-se equivocado justamente por tentar negar seus preceitos mais básicos. Para começar, após um prólogo em plena guerra no Oriente Médio, em que soldados americanos invadem cavernas escondidas no Irã, a história decide acompanhar o dia a dia do sargento Sarti, Eric Bana, eficiente, um policial de Nova York invariavelmente envolvido nos casos mais escabrosos, desde bebês abandonados em latas de lixo até mulheres que apanham dos maridos. Sua atração por este tipo de denúncia se explica, em parte, por algo similar a um sexto sentido, que o atrai a investigar tais casos. Aos poucos, no entanto, Sarchi começa a perceber que sua atenção está voltada para uma série de crimes, aparentemente inexplicáveis, porém conectados por 3 amigos, militares que serviram na Guerra do Golfo. Um está morto e o outro preso. Sobra um terceiro, que talvez seja a chave para esclarecer estes incidentes. E entre rituais satânicos, mudanças drásticas de comportamento e visões fantasmagóricas, será somente com a ajuda do Padre Mendoza, Edgar Ramírez, no piloto automático, que esta investigação, enfim, apontará para uma solução. Scott Derrickson evita abusar dos clichês do terror clássico, preferindo fazer do seu Livrai-nos do Mal mais um filme policial do que um genérico provocador de sustos baratos. Ele não é completamente feliz neste intento, mas é válido notar esta motivação em busca de algo um pouco mais original dentro do contexto proposto. Mas há problemas, e a falta de uma justificativa mais consistente para os eventos explorados e sua conclusão convencional e absurdamente anticlimática terminam por esgotar qualquer sentimento de boa vontade em relação ao projeto. E, por fim, o que se tem é algo com um potencial interessante, que até estimula o espectador mais aficionado a ir atrás de mais dados a respeito, mas que está longe de se bastar por si só. Os fãs de filmes de exorcismo já sabem que, nos cinemas, as forças malignas preferem atacar jovens mulheres, de preferência em cenários rurais ou isolados da cidade. As possessões costumam ter cunho sexual, transformando as mulheres dóceis em perigosas predadoras. Diante destas convenções, é uma surpresa ver que Livrai-nos do Mal se passa nas grandes cidades, mais especificamente nos bairros pobres americanos, onde os demônios atacam homens falidos, vivendo vidas miseráveis no interior de seus apartamentos minúsculos. Em outras palavras, esta história tenta reunir o filme de terror com o filme policial.
associando a figura do demônio à figura do delinquente social. Na trama, um policial agressivo e bruto, Eric Bana, começa a investigar diversos casos de pessoas com comportamentos estranhos, incluindo mulheres que jogam seus bebês aos leões dentro do jardim zoológico e ex-soldados americanos que passam a agir como figuras animalescas. A premissa é original e bem-vinda, porque ao invés de explorar a ideia de pureza das jovens garotas, explora a decadência das figuras heróicas, os policiais, os soldados, as mães solteiras. A fusão de gêneros e ideias, no entanto, não funciona tão bem quanto previsto. O tal demônio nunca sabe muito bem onde e quem atacar. Ora, o diretor Scott Derrickson insinua que as vítimas são os animais, depois mostra as forças do mal atacando objetos. Às vezes, esta força ataca as crianças, na forma de presenças invisíveis. Em outros momentos, transforma-se em algo poderoso e mortal, tendo como vítimas homens grandes e fortes. A ideia de mal é dispersa, tanto visualmente quanto narrativamente, o que explica a fraqueza do roteiro. Tradicionais símbolos satânicos misturam-se a frases em latim, mas na hora do exorcismo, esses demônios de bairros pobres também se comunicam em espanhol. Derrickson aposta em ângulos inusitados para mostrar esta história, enquanto joga a maior responsabilidade pelo clima de terror nas mãos dos montadores e editores de som. Estes se divertem, sobrepondo todos os tipos de ruídos e cortes, tentando construir a história mais suja e perturbadora possível. O resultado é a saturação, com gritos misturados a uivos de animais e trilha sonora alta, tudo ao mesmo tempo. Nem sempre o excesso de som produz excesso de medo, e este filme é uma boa prova disto. Inscreva-se no canal, comente e curta o vídeo. Muito obrigado.